O prazer é todo meu, cara Flaviana Samba. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio de Confiança, especialmente do programa Geração Jovem. Bom, para os nossos ouvintes, como o próprio nome diz, Angosat é um satélite angolano. O 2, porque é o segundo satélite angolano. Mas antes, minha cara Fly, deixa fazer aqui de forma muito breve, mesmo muito breve, uma resenha histórica sobre os satélites. Um satélite não é nada mais, nada menos do que um equipamento elétrico, eletrônico feito pelo homem colocado em órbita ao redor da Terra com o objetivo de prover comunicação entre dois pontos terrestres separados geograficamente. A história diz que o primeiro satélite a ser lançado no espaço foi o Sputnik 1, um satélite russo que foi lançado no calor da Guerra Fria. A Guerra Fria foi aquela luta entre os Estados Unidos e a Rússia para ver quem é que, do ponto de vista do conhecimento científico, era mais forte. Foi nesse calor que o Sputnik 1 foi lançado. De lá para cá, a tecnologia foi evoluindo, os satélites foram sendo aprimorados até que chegamos no nosso caso concreto, o Angosat 1. O que é que aconteceu com o Angosat 1? O Angosat 1, do mesmo jeito, foi um equipamento elétrico eletrônico que foi lançado em órbita pelo Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Queria apenas ressalvar que o nosso satélite foi fabricado na Rússia por uma empresa chamada RCS Energy. Essa empresa, sediada na Rússia, fabricou o satélite, mas para fazer o lançamento de um satélite é necessário que se encontre um espaço terrestre muito bem localizado, que do ponto de vista geográfico facilite o lançamento de qualquer corpo celeste. Para este lançamento é necessário também que sejam acauteladas todas as questões climáticas. Daí a data escolhida para o lançamento do Angosat 2. Ou seja, não foi por acaso que foi escolhida essa data. Há muito tempo já tinha sido prevista que as condições climáticas do dia de hoje, no período da tarde, seriam favoráveis então para o lançamento do satélite. No caso do Angosat 1, o que aconteceu na verdade, Flaviana, foi uma desintegração do satélite. Houve-se muito a boca pequena que desviaram o satélite, que venderam, que alguém mexeu com o satélite. Epá, nós não, nós não somos do Ministério, nem nada disso, apenas técnicos, né? Cada um diz o que quiser, mas do ponto de vista técnico, as informações que nós temos é que o Angosat 1 sofreu uma desintegração. O que é isso, desintegração? É que o satélite, quando é lançado para o espaço, ele tem um período de graça que gira em torno de 90 a 120 dias para a sua operação final, ou seja, para a sua entrada à exploração comercial. No caso do Angosat 1, durante o período de teste, que são esses 30 a 120 dias, aconteceu que ao efetuarmos os comandos de controle, que são os comandos de teste, o nosso satélite não respondia. Ou seja, nós tínhamos ou temos atualmente duas estações terrestres que servem para a exploração técnica e comercial do satélite. Havia e houve essa possibilidade. Por isso é que hoje nós temos o lançamento do Angosat 2. O Angosat 2, para informação geral, não surgiu de um novo contrato entre o governo angolano e o governo russo, não. Depois do incidente que nós tivemos com o Angosat 1, havia uma cláusula no contrato para a fabricação do Angosat 1 que se durante o período de graça, que são os 90 a 120 dias, o nosso satélite tivesse algum problema técnico, esta empresa russa, por uma questão de seguro, teria a obrigação de nos devolver um satélite novo e com maior capacidade, se acontecesse alguma falha técnica que colocasse em causa a operacionalidade do Angosat 1. De facto aconteceu. O nosso satélite não conseguiu operar e acionou-se a cláusula do seguro.
Ou seja, este satélite, o AngoSat 2, é um pouco resultado da cláusula do seguro do AngoSat 1. Nós não tivemos que pagar mais 320 milhões de dólares para a construção do AngoSat 2. Certamente não, cara Flaviana, porque eu digo sempre, a ciência é feita por homens e tudo que é feito por homens tem uma margem de erro. E os erros acontecem sempre, como prova disso temos o AngoSat 1. Mas as questões jurídicas contratuais permitem acautelar todas essas situações. Eu creio que no AngoSat 2 nós temos estas questões também acauteladas. Não há riscos de perdermos o nosso satélite. Bom, as vantagens são várias, né? A primeira, que as pessoas todas querem saber e que muitas pessoas estão a enviar mensagem: engenheiro, queremos saber quais são as vantagens, o que é que eu vou ganhar com o satélite, eu também sou angolano. Bom, a primeira vantagem à vista é a redução significativa dos preços, né, dos serviços de telecomunicações. Para nós termos uma ideia, as empresas que prestam serviços de televisão por subscrição satelital, não vale a pena aqui citar os nomes, mas nós conhecemos, todos nós usamos essas televisões para assistir às novelas, os bonecos. Essas empresas, para operarem no nosso país, ou para que o seu sinal chegue à nossa casa, eles compram um serviço de satélite a um satélite estrangeiro. Então analise comigo, Fly. Se eu, para te prestar um serviço, tenho que pagar um outro serviço caro, quer dizer que o resultado final será também caro. Vais ter que me pagar um preço mais caro para o serviço que eu estou a te prestar, porque eu depois vou ter que pagar um outro serviço para te dar o serviço de qualidade. É isso que acontece mais ou menos com essas empresas. Como eles têm que comprar serviços de telecomunicações em satélites estrangeiros, né, o serviço na conta do consumidor se torna um pouco mais caro. Já com o nosso satélite em operação, as nossas empresas terão a possibilidade de pagar esses serviços que pagavam a um preço caro para os satélites estrangeiros, vão pagar a um preço muito barato, ou seja, um preço considerável, o que necessariamente também fará com que no bolso do consumidor o resultado final seja também aceitável, ou seja, eu e você, nós vamos passar a pagar um preço mais barato para termos acesso aos serviços, por exemplo, de televisão via satélite. Mas esse é só um serviço. Temos também os serviços de comunicação celular. Existem regiões do nosso país que, para terem acesso a uma chamada de telefone, tem que ter recurso a um satélite. Se nós tivermos que usar o nosso satélite, ou seja, não tivermos que pagar um serviço de um satélite estrangeiro, o preço também se torna um pouco mais barato. Bom, não, não, é chato, sim. De facto é muito chato, mas tecnicamente nós não vamos deixar de receber essa mensagem. Apenas o tempo pode mudar e o preço para termos aquela quantidade de internet também pode mudar muito, mudar para barato, ou seja, estará muito facilitado para nós. Porque de facto a internet é um dos serviços que o AngoSat 2 se propõe a oferecer a todos aqueles que tiverem a possibilidade de usar os serviços do AngoSat 2. Sim, sim, verdadeiramente é um serviço difícil. Há um esforço grande da parte do Ministério de proporcionar esse serviço de internet grátis em banda larga para os usuários, sobretudo naqueles locais de maior aglomeração populacional. Há um esforço muito grande. Alguma coisa tem sido feita, mas aí está, Fly. Enquanto nós não tivermos o nosso satélite operacional, o esforço será sempre grande e com pouco resultado. Uma vez operacional o nosso satélite, esses serviços serão mais frequentes, ou seja, será normal ires para uma praça pública, pegares o teu telefone e em vez de estares a usar o teu saldo de dados, ativares aí a possibilidade de usar a internet grátis disponibilizada pelo governo naquela praça pública. Bom,
Desvantagem: todas as coisas normalmente possuem uma vantagem e desvantagem. No caso dos satélites, do ponto de vista operacional, né, a desvantagem técnica que eu posso aqui mencionar é o tempo que nós chamamos de delay, o tempo de espera. Ou seja, normalmente, vou dar um exemplo concreto, quando estás na tua casa, pegas no teu controle remoto para mudar o canal, existe um tempo de resposta entre o comando que você aperta e a resposta que o televisor dá para mudar de canal. Isso normalmente nós chamamos de tempo de resposta. Se repararmos, o nosso satélite, o ANGOSAT 2, estará localizado a mais ou menos 36 mil quilômetros de distância da Terra. Ou seja, essa distância é considerável do ponto de vista de telecomunicações. Por quê? Porque sempre que nós tivermos que usar um serviço, sobretudo para os serviços de telefonia móvel, nós vamos ter que enviar um comando ou um sinal e nós temos que esperar o tempo de resposta. 36 mil quilômetros é uma distância considerável. Então nós vamos ter um tempo do sinal ir e outro tempo para o sinal voltar. Esse tempo é que nós tecnicamente consideramos como desvantagem, porque em telecomunicações o tempo é um recurso muito importante. Esse meio segundo que nós vamos perder, consideramos uma desvantagem nas comunicações satelitais. Bom, o ANGOSAT ele tem uma durabilidade prevista em torno de 15 a 20 anos, que é o tempo considerado de operação de um satélite. Depois disso, o satélite torna-se obsoleto, ou seja, torna-se um lixo espacial, que tecnicamente tem que se arranjar aí mecanismos para tirar esse satélite em órbita, porque normalmente corre o risco de um dia sofrer uma queda acidental ou chocar ou colidir com outros satélites que ainda estão em operação. Sim, sim, e a história tem registros de vários corpos celestes que chocaram uns com outros. Mas aqui é importante ressalvarmos, cara Flaviana, que normalmente quando se faz o lançamento de um corpo celeste, como é o caso de um satélite, existe uma equipa altamente qualificada de monitoração terrestre sobre todos os passos do satélite. Rapidamente, para dar uma explicação, se repararmos, a nossa Terra, o globo terrestre é imperfeito. Nós não temos toda a zona plana, nós temos zonas que são rios, zonas que é mar, depois temos as montanhas. Exatamente. Se nós repararmos, todas essas imperfeições do globo terrestre exercem uma força também sobre o satélite. Essa força cria um risco, ou seja, uma possibilidade, uma capacidade de atração do satélite para o globo terrestre. Ou seja, o satélite sente-se sempre atraído a cair. Mas os satélites são equipados com um mecanismo que nós chamamos de propulsores. Sempre que o satélite sai um pouco, desvia-se um pouco da sua órbita normal, a nível da Terra são acionados os propulsores para permitir que o satélite volte à sua órbita inicial. Enquanto durar o nosso satélite, enquanto estiver em operação, quer os técnicos angolanos que estarão sediados na estação terrestre da Funda, assim como os técnicos russos que estarão sediados na estação terrestre de Moscovo, estarão atentos a todos os passos do nosso satélite. Ou seja, não há risco evidente de uma possível colisão. Por quê? Por causa desse acompanhamento minucioso que os técnicos farão em torno do nosso satélite. Mas aqui, reitero mais uma vez, é trabalho humano, que está sempre propenso a algum tipo de erro. É, o tempo é escasso, é verdade. Exatamente. Exatamente. Depois do tempo normal de operação do nosso satélite, haverá uma necessidade, se quisermos, né, porque depois da operação do ANGOSAT 2 haverá um estudo, uma reunião, sei lá, um balanço para vermos quais foram, de facto, na vida da população, as vantagens de termos gastado ou gasto 320 milhões de dólares. Se isso ajuda, que não é pouco dinheiro, eu conheço. Provavelmente não.
Exatamente. Aí vai se avaliar se valeu a pena o país ter investido tanto dinheiro para esse satélite. E se a conclusão for que sim, aí sim será necessário confeccionarmos, ou seja, contratarmos uma empresa para fazer um outro satélite para ter um tempo normal de duração e de exploração comercial. Sim, sim. Uma pergunta muito inteligente, desde já parabenizar o Edmundo, porque fez pergunta de engenheiro. Bom, essa é uma pergunta muito comum. Hoje todo mundo está a pensar que foi lançado há poucos minutos o satélite e amanhã todo mundo vai ter acesso ao satélite. Amanhã é festa, todo mundo vai ter acesso, os preços vão baixar, o saldo vai baixar, tudo vai baixar. Não, na verdade as coisas não funcionam assim. Como eu disse no início, o satélite foi lançado, nesse momento está sendo monitorizado o trajeto normal até a entrada em órbita. Existe uma velocidade que nós chamamos velocidade de escape. O satélite, quando atinge essa velocidade, porque imagine fly, se nós colocarmos um corpo nesse momento suspenso no ar, o corpo cai. E como é que os nossos satélites não caem? Por causa justamente dessa velocidade de escape. É necessário que o satélite tenha uma velocidade em órbita para permitir que ele se mantenha fixo. O nosso globo terrestre gira e o satélite gira com a mesma velocidade do globo terrestre. Por isso é que o nosso satélite, fugindo um pouco agora da questão, mas já respondo, o nosso satélite vai iluminar ou prover comunicação para toda a África e uma boa parte da Europa, por causa da dimensão do alcance do nosso satélite. Mas já respondendo à pergunta do Edmundo, é que o satélite, depois de entrar em órbita, ele tem um período de 90 a 120 dias. Esse período é período de teste. Durante esse período, nós vamos fazendo uma série de testes com o satélite para ver se ele responde eficazmente a todos os comandos que nós vamos mandar. Esses comandos, o que, é que são? Esses comandos são simulações de serviços. Por exemplo, nós vamos simular aqui uma transmissão desse programa que nós estamos a fazer agora por satélite. Vamos gravar, vamos simular uma transmissão. Se funcionar, vamos pegar uma simulação de um programa de televisão, de um programa de telefonia. Quando nós termos todos esses programas, né, em termos de simulação, feitos, completamente transmitidos, sem qualquer falha, passado esses 90 a 120 dias, nós teremos então a entrada funcional ou a exploração comercial do nosso satélite. Ou seja, de facto, nós só teremos o nosso satélite a surtir efeito nas nossas vidas a partir do próximo ano, pelo menos no primeiro trimestre do próximo ano. Coragem. Muito, muito obrigado. Queria apenas dizer aos nossos ouvintes, cara Flaviana, caros ouvintes do programa Geração Jovem da Rádio Eclésia, que nós estamos na Semana Mundial do Espaço, razão pela qual nós estamos a lançar o nosso satélite. Felizmente, eu, enquanto engenheiro muito atento, também tenho estado a participar com algumas ideias na Semana Mundial do Espaço e queria apenas dizer que nós temos mais informações a respeito do nosso satélite. Eu e o meu parceiro Ambrósio Manuel Cosme, que também é engenheiro de telecomunicações, estamos a trabalhar um pouco juntos nisso e temos um canal no YouTube, Agricultores de Telecomunicações, onde normalmente colocamos essas informações disponíveis a todas as pessoas que estejam um pouco interessadas a ter mais informações sobre serviços de telecomunicações. Então, agradecer a oportunidade. Quem quiser acessar, basta entrar no YouTube e procurar por Agricultores de Telecomunicações. Vai encontrar um canal com bastante informação sobre telecomunicações. Não, tá disponível. Não, nós temos também as nossas páginas sociais, né?
Estamos no Instagram, Engenheiro Ed Bimbas. Nós temos também no Facebook, agricultores de telecomunicações, e depois temos o contacto pessoal. Eu costumo dizer, eu fui formado para servir a sociedade, não para guardar o conhecimento para mim. Estamos disponíveis a todo momento para prestar um esclarecimento, para dar uma formação a todos aqueles que queiram saber não só sobre o satélite, mas sobre telecomunicações de forma geral. Estamos sempre disponíveis para todos os acontecimentos ligados a telecomunicações. Estamos disponíveis. Bom, queria deixar um grande beijo, um grande abraço para a minha esposa Maristela Mbimba, aos meus filhos Maria Gorete e André, ao meu grande parceiro, engenheiro Ambrosio Manuel Cosme, e todos aqueles que me conhecem, de um modo especial, a todos os meus alunos do curso de Telecomunicações do IPPH. Estamos juntos.